Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e ainda mais ainda, e com toda a boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram também a nós. Amém? Quantos querem ser uma resposta ao Evangelho aqui essa noite? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ser uma resposta ao Evangelho? Quantos querem ser uma resposta ao Evangelho? Glória a Deus. Irmãos, esse texto descreve para nós pessoas que foram respostas ao Evangelho, uma resposta à graça de Deus, por meio da forma como decidiram administrar os seus recursos, investindo em pessoas para que através delas, o reino de Deus, o Evangelho, fosse levado a tantos lugares, a tantas pessoas. Sabe, um dia nós estávamos mortos. Um dia eu e você estávamos separados de Deus, e em virtude disso toda a nossa vida refletia essa morte, essa separação, até que você ouviu a boa notícia. Você ouviu a notícia de um Deus que estava restaurando todas as coisas, e o desejo dele de restaurar todas as coisas, inclusive a relação dos seres humanos com ele, foi tão grande e tão intenso. Ele amou tanto o mundo, que ele deu o seu único filho. Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele é tão apaixonado por esse mundo, ele é tão apaixonado por aquilo que ele criou. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que deposita nele confiança não pereça, mas tenha vida eterna. E porque você ouviu essa boa notícia de um Deus que tem um amor intenso por esse mundo e deseja restaurá-lo, e para que essa restauração completa da criação e dos seres humanos fosse possível a ele, o Filho dele se entregou por isso, e isso mudou a sua vida, e isso mudou a minha vida. Amém, queridos? Amém, queridos? E é com essa boa notícia que nós estamos comprometidos. É com essa boa nova, é com essa notícia que nós estamos comprometidos. Nós estamos comprometidos em avisar para o mundo que esse mundo está passando por um processo de transformação. Nós estamos comprometidos em dizer para as pessoas que existe um Deus amoroso, que está disposto a reconciliar com Ele os homens e toda a criação, e Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para que isso fosse possível. E nós estamos dispostos a fazer isso, custe o que custar. Amém, queridos? Se isso custar o nosso tempo, nós estamos dispostos a dar o nosso tempo. Amém? Se isso custar a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa força, nós vamos dar a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa força. Amém, queridos? Se isso custar a nossa juventude, custar a nossa família, custar o nosso conforto, não importa, nós estamos dispostos a tudo por isso, e inclusive a darmos os nossos bens por isso. E aí o amém ficou desse tamanhozinho.
nós estamos dispostos a tudo em prol do avanço dessa boa notícia, amém, meus irmãos? Esse era o coração dos macedônios e esse também precisa ser o nosso coração, amém? Nós vamos entregar nessa hora os nossos dízimos e ofertas. Nas telas vão aparecer as nossas contas, aonde você pode participar através da transferência ou do depósito bancário. Também os diáconos têm em suas mãos as maquininhas onde você também pode, caso você deseje, fazer a contribuição através do débito automático, amém? Pai Celestial, queremos honrar o Teu nome. Tudo o que queremos é que o Senhor receba toda a glória, porque o Senhor merece. E Pai, nós estamos dispostos a tudo para que esse propósito se cumpra. Estamos dispostos a dar a nossa vida, estamos dispostos a dar tudo o que temos, para que o Senhor receba toda a glória, Senhor. Ajude-nos nesse sentido, nós te pedimos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Enquanto você entrega na salva os dízimos e ofertas, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Eu quero falar com você nessa noite sobre um assunto tão importante. Eu quero falar com você sobre paz. Diga comigo, paz. Diga para quem está do seu lado, paz. Eu quero fazer isso a partir desse texto de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Diz assim o texto bíblico: chegou ali uma mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, e em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, e então entrou no meio da multidão e, chegando-se por trás dele, tocou na sua capa, porque ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo o sangue parou de escorrer, e ela então teve certeza de que estava curada. E no mesmo instante Jesus sentiu que dele havia saído poder, e então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo esta gente, todo mundo está te apertando de todos os lados, e você nos pergunta isso? Quem é que te tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem havia feito aquilo, e então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e então contou-lhe tudo. E Jesus disse a ela: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, porque você está livre do seu sofrimento. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor, queremos aprender com o Senhor, Pai. Abre os nossos olhos para ver a beleza de Jesus e conforma-nos um pouco mais à imagem de quem Ele é. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus, e quem crê diga. Quantos aqui tem paz? Quem tem paz aqui? Pergunta para essa pessoa que está perto de você: você tem paz? Quantos tem paz aqui? Quantos tem paz aqui? Eu não sei se eu já disse isso para você, mas paz para nós não é um estado emocional, amém, queridos?
Paz para nós não é tranquilidade de espírito, não é um estado emocional. Quando eu pergunto se você tem paz, eu quero que você entenda que para um cristão, paz é uma perspectiva de relacionamento. E nós aprendemos que paz é uma perspectiva de relacionamento quando nós olhamos para o Antigo Testamento. E a gente se lembra que todas as vezes que a nação de Israel cometia um pecado, a relação com Deus era mudada, era alterada. Deus deixava de ter paz com Israel e ele passava a ter ira, porque Israel deixava de cumprir o propósito para o qual havia sido levantado, que era ser um sinal de Deus para as nações. Deus então alterava a relação de paz e de bênçãos com Israel para uma relação de ira. E quando é que essa relação era mudada? Quando é que esse cenário era alterado? A relação mudava, o cenário era alterado quando uma vez por ano o sumo sacerdote tomava um cordeiro perfeito, e ele então cortava esse cordeiro e tomava o seu sangue e entrava em um lugar. Irmãos, esse morcego tem raiva de mim, não é possível. Sai daqui! Aí foi embora. Isso mudava quando uma vez por ano o sumo sacerdote tomava o sangue do cordeiro perfeito, obedecendo às exigências de Deus, e ele entrava então no Santo dos Santos, e ele aspergia aquele sangue, e caso Deus aceitasse aquela oferta, então aquele relacionamento que estava na perspectiva de ira, que estava na perspectiva de distância, ele era mudado para um relacionamento de paz. E Israel então podia novamente voltar a ser bênção para si mesmo e bênção para as nações da terra, por causa da restauração da relação com Deus. Quando eu pergunto se você tem paz, eu quero que você entenda que essa paz já foi disponibilizada a você pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. A razão pela qual eu e você hoje podemos ter paz uns com os outros e paz com Deus é porque Cristo se entregou naquela cruz por mim e por você, amém, queridos? Se não fosse Jesus, nós teríamos trégua com Deus e teríamos trégua uns com os outros, mas por causa de Jesus nós podemos ter paz. Paz. Mas não é impressionante? Mesmo tendo essa certeza da paz, que está alicerçada no sacrifício de Jesus Cristo por nós, às vezes a nossa paz pode se tornar comprometida. É claro que a paz em Deus desdobra para uma tranquilidade nas nossas emoções, no nosso coração. Mas em alguns momentos da nossa vida essa paz pode se tornar comprometida. Nós podemos ter essa ótica da relação com Deus comprometida, e consequentemente essa paz que atinge as nossas emoções também pode ir embora. E eu penso que existem pelo menos 3 situações que podem levar qualquer um de nós que está nesse auditório a perder essa perspectiva da paz e começar a andar não mais em paz, mas começar a andar em medo, em insegurança. A primeira delas é quando nós temos um relato à nossa frente de morte. A primeira situação que pode roubar a nossa paz é a certeza de que a qualquer momento nós podemos enfrentar a morte. Isso pode roubar a nossa paz. A segunda situação que pode roubar, pode comprometer a minha paz e a sua paz, é uma dificuldade financeira, é um problema financeiro. Isso também pode roubar a nossa paz, isso também pode roubar a nossa tranquilidade. Ou, irmãos, até mesmo quando nós passamos por uma situação que há um desajuste num relacionamento com pessoas, quando existe uma situação em que de repente um relacionamento que estava tranquilo, ele se torna comprometido, nós também podemos perder a paz.
Quando há caos dentro da família, quando há caos no contexto familiar, eu e você podemos perder a paz. E por que eu estou dizendo isso para você? Estou dizendo isso para você porque é exatamente isso que estava acontecendo com essa mulher. Essa mulher estava com a paz do seu coração comprometida, exatamente por essas três realidades. Em primeiro lugar, essa mulher estava diante de um quadro de morte. Ela enfrentava uma enfermidade que estava roubando dela a sua vida, estava roubando a sua saúde. Faziam 12 anos que ela lutava contra um sangramento, e esse sangramento constante, diário, dizia para ela: você vai morrer, não há mais esperança, não há o que fazer. E essa mulher tentou buscar a solução para o seu mal, na sua capacidade financeira e até mesmo na expectativa dos médicos, e quem sabe até mesmo na crendice popular, na religião do seu tempo. Mas toda essa expectativa foi frustrada, e o texto diz que ao invés de melhorar, ela estava se tornando cada vez pior. Mas ela não apenas estava sem paz por causa de um relato de morte, ela estava sem paz porque essa enfermidade a afligia e a roubava a possibilidade de se relacionar com pessoas. Depois, se você puder, você pode ler na sua casa. Levítico capítulo 15 descreve para nós as consequências que uma pessoa sofria por causa dessa enfermidade. E ela estava tanto impedida de ter relacionamento com os íntimos, quanto ter relacionamento com qualquer outra pessoa. Você não vai encontrar isso na sua Bíblia, mas se você estudar um pouco da história, você vai descobrir que uma pessoa que levava essa enfermidade precisava andar no meio de todo mundo com uma placa ou gritando: eu estou doente, se afaste de mim, para que você não fique impuro. E por último, irmãos, essa mulher podia viver na perspectiva do medo, sem paz, porque talvez ela levava no seu coração um medo de Deus, o medo de um Deus que estava contra ela, o medo de um Deus que havia voltado as costas para ela, o medo de um Deus que não estava interessado na sua dor, não estava interessado no seu sofrimento, não estava interessado na sua vida. Um Deus que podia estar usando aquela enfermidade com a intenção de puni-la por algum mal, algum problema, algum pecado que ela havia cometido. Talvez você esteja aqui essa noite sem paz por uma dessas situações. Talvez um problema familiar, talvez um problema financeiro, ou talvez a sua paz, a falta da sua paz, a perspectiva do medo na sua vida tem tudo a ver com uma ótica errada a respeito de Deus, uma visão errada a respeito de um Deus cruel, de um Deus que não está interessado na sua vida, de um Deus que usa o sofrimento pelo qual você passa para castigá-lo a respeito dos pecados que você comete. Eu digo para você nessa noite, tudo isso mudou na vida dessa mulher o dia em que ela ouviu falar de Jesus. Tudo mudou na vida dela o dia em que ela teve um relato a respeito de Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você essa noite. Ouvir falar sobre Jesus deu a essa mulher esperança, mas encontrar-se com Ele transformou a história dela. Eu vou repetir, amém? Fica quieta, Siri. Ouvir falar de Jesus deu a ela esperança, mas ter um encontro com Ele mudou a história dela. Ouvir falar de Jesus deu a ela fé, mas tocar nele deu a ela poder para ser curada. Tem alguém comigo aqui essa noite? Ouvir falar de Jesus deu a ela uma oportunidade, mas encontrar-se com Ele mudou a história dela definitivamente. Sabe qual é o nosso problema?
O nosso problema é que nós estamos satisfeitos em ouvir falar de Jesus. Nós estamos satisfeitos em ficar ouvindo sobre aquilo que Jesus é, ou sobre aquilo que Jesus é capaz de fazer. Nós gostamos dos relatos, nós gostamos das boas notícias, nós gostamos dos fatos descritos que envolvem a pessoa dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você não pegar aquilo que você está ouvindo sobre Jesus e correr na direção dele para ter um encontro com ele, apenas ouvir sobre ele não vai mudar a sua história. Apenas ouvir sobre ele não vai mudar a sua vida. Você precisa pegar aquilo que você está ouvindo sobre ele e tomar a decisão nessa noite de correr ao encontro dele, a fim de ser tocado por ele, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Nós precisamos de mais do que ouvir falar sobre ele. Nós precisamos de um encontro com o Cristo vivo. Você está comigo aqui? Nós precisamos de um encontro com Jesus, irmãos. Aquela mulher foi até Cristo, ela ouviu falar sobre ele, e ela foi ao encontro dele. E escute isso, porque ela foi ao encontro dele, tocou nele e se encontrou com ele. Em primeiro lugar, irmãos, o texto diz para mim e para você que o fato de ter ouvido de Cristo e ter tocado em Cristo fez com que a morte saísse do seu corpo. Irmãos, quando aquela mulher tocou em Jesus, ela sentiu poder saindo dele para tocar o corpo dela. Vocês estão comigo aqui? Ela sentiu poder, ela sentiu virtude. A morte que estava no seu corpo, roubando dela a perspectiva de vida, e não apenas a perspectiva de vida, mas a perspectiva de dar vida a outras pessoas. Aquela morte foi embora em apenas um momento. Qual momento? Quando ela decidiu tocar em Jesus. Ela tocou na orla do manto dele, e quando ela tocou na orla do manto dele, a morte saiu daquele corpo. Toque em Jesus hoje. Eu vou repetir: toque em Jesus hoje. Toque nele. Toque nele. Mas Jesus não tirou daquela mulher apenas a perspectiva do medo por causa da morte, restaurando a sua paz. Jesus tirou daquela mulher, irmãos, a perspectiva do medo das pessoas, o medo do relacionamento com outro ser humano. O texto diz que ao ser tocado, e quando virtude saiu do seu corpo, Jesus virou para as pessoas e disse: alguém me tocou. Eu pergunto para você: você acha que Jesus precisava saber quem tinha tocado nele para receber poder dele? Você acha que realmente Jesus precisava da informação de quem havia tocado nele e recebido virtude? Sim ou não, queridos? É claro que não. Mas ele fez aquela pergunta com um propósito, e o propósito era deixar público o que havia acontecido no particular da vida daquela mulher. Jesus fez questão de perguntar: quem é que me tocou? Porque ele queria que aquilo que havia acontecido na esfera do particular se tornasse público para outras pessoas. Aquela mulher estava ali escondida, e o texto diz que ela começou a perceber a movimentação, ela começou a ficar constrangida, então ela deu um salto e disse: fui eu. E, irmãos, naquele momento em que a mulher saiu do particular para tornar público o milagre que ela havia recebido, Jesus fez questão de dizer para todas as pessoas: estão vendo? Aquele mal que impedia ela de se relacionar com as pessoas foi embora. Agora ela está livre para voltar para a sociedade, está livre para voltar para a sua família, ela está livre para voltar para o templo, ela está livre para voltar para as pessoas, porque aquilo que a impedia de ir às pessoas, agora foi tirado dela, porque eu curei ela. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite: se você tocar em Jesus, aquilo que tem roubado você das pessoas vai embora, e você vai voltar para as pessoas. E por último, irmãos, Jesus tirou dessa mulher o medo de Deus. O medo de Deus.
Quando ela tocou em Jesus, o texto diz que ela ficou ali escondida, não quis se expor em função do toque que ela havia dado a ele, talvez com medo de que aquele toque que ela havia experimentado, aquele poder que ela havia experimentado, não fosse disponível a ela, não fosse digno para ela. Talvez a razão pela qual ela se escondeu é porque ela sabia que ela não merecia ter tocado nele. Então o medo de estar tirando algo de alguém, o medo de estar recebendo uma coisa que não é meu direito, fez com que aquela mulher se colocasse num lugar isolado, escondido, com medo, porque de repente talvez ela estava tirando de Jesus uma coisa que não era direito dela. Mas sabe o que esse texto ensina para nós? Esse texto ensina para nós que Jesus é um Deus disponível. Que quando você vai até Ele, você não está roubando nada dEle, porque Ele está disponível para transformar a sua vida. Que quando você toca nele, você não está tirando nada dele, porque ele está aonde está, e se colocou aonde se colocou exatamente com o propósito, de que através de um relacionamento, um encontro com ele, você possa receber o que ninguém mais poderia te dar, senão Jesus Cristo. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa olhar para Ele com medo, com aquele olhar de tipo assim, nossa, Deus está tentando me punir. Não, Ele está tentando transformar você. Aquele encontro fez com que o medo da morte fosse embora. Aquele encontro fez com que o medo das pessoas fosse embora. Aquele encontro fez com que o medo de Deus fosse embora. Sabe, a minha oração nessa noite é para que eu e você tenhamos um encontro com Jesus que roube de nós o medo da morte. É que nós tenhamos um encontro com Jesus que roube de nós o medo das pessoas. É que nós tenhamos um encontro com Jesus que roube de nós o medo de Deus, para que a gente viva em paz. A certeza de que Cristo se entregou por nós, e que porque Ele se entregou por nós, nós podemos ter paz. Paz. Não apenas fique satisfeito em ouvir falar de Jesus. Sabe o que eu acho impressionante? É que nós vivemos em um país que 80% pelo menos da sua população já ouviram falar de Jesus. Nós vivemos em um país que, como diz o nosso pastor, ele foi cristianizado praticamente em toda a sua extensão territorial. É difícil você encontrar uma pessoa nessa nação que diz assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. Você pode encontrar, mas é difícil. Agora sabe o que é impressionante? É que por mais que as pessoas tenham ouvido falar de Jesus, o ouvir falar dele não mudou a vida delas. Elas continuam vivendo a mesma vida, elas continuam tendo a mesma história, continuam lutando com os mesmos medos, continuam lutando com o medo da morte, continuam lutando com o medo das pessoas, continuam tendo medo de Deus, uma distância de Deus. Mas nessa noite eu digo para você, Jesus tem mais do que belas palavras para você. Ele tem um encontro que pode mudar a sua história para sempre, que pode transformar a sua vida para sempre. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu tenho certeza que de todos os que estão aqui, daqueles que nos assistem, você não está aqui ou você não teve a sua vida transformada apenas porque você ouviu palavras bonitas. Você não está aqui e não teve a sua vida transformada apenas porque um dia você ouviu falar sobre Jesus. Você está aqui e tem a sua vida transformada porque um dia você teve um encontro com Ele.
seus olhos foram abertos, de alguma forma você teve uma experiência tão impactante, o Jesus que você vinha ouvindo falar, se manifestou para você, e depois desse dia sua vida nunca mais foi a mesma. Corra para Jesus, corra para Jesus, feche os seus olhos por favor, corra para Jesus, corra para Ele, corra na direção dEle, com seus olhos fechados, ore comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, diga nesta noite, eu reconheço que já ouvi tantas coisas sobre o Senhor. Diga: eu já ouvi que o Senhor pode fazer milagres. Eu já ouvi que o Senhor pode curar os enfermos. Diga: Jesus, mas nessa noite eu quero deixar de ser apenas um ouvinte. Diga: eu quero correr ao teu encontro. Diga: eu quero ter um encontro contigo. Jesus, como aquela mulher, eu quero ser transformado por esse encontro. Diga: Jesus, muda a minha vida, transforma a minha história, tira de mim o medo da morte, o medo das pessoas, o medo de Deus. Diga: Jesus, eu me entrego. Diga: eu reconheço que preciso de Ti. Eu sou um pecador, preciso do Teu perdão. Recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia estava contigo, andando ao teu lado, mas eu me afastei, eu me desviei, eu segui caminhos que não eram os teus caminhos. Diga: Jesus, eu sofri tanto, a distância de Ti me machucou tanto. Diga nessa noite: Jesus, como o filho pródigo, eu quero voltar, na certeza que o Senhor me recebe, em nome de Jesus. Por favor, com os seus olhos fechados, se você puder, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Nosso pastor, o pastor Márcio, sempre diz: o cristianismo não é um conjunto de regras e doutrinas. O cristianismo é um relacionamento com Deus. Se as pessoas estão pregando para você Cristo como um conjunto de regras e doutrinas, você não está ouvindo o Evangelho. O Evangelho não é sobre regras, o Evangelho é sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre Jesus. Corre para Ele nessa noite. Se você está aqui nessa noite, ou quem sabe nos assistindo em casa, pela internet, ou talvez alguém que vai nos assistir nos próximos dias, quem sabe até nos próximos anos. Você fez essa oração dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu tive esse encontro, eu fui tocado por Ele nessa noite. Quem sabe enquanto nós estávamos aqui cantando canções para Ele, que falam sobre Ele, você ficou emocionado, lágrimas caíram dos seus olhos, você começou a sentir uma coisa que você nunca sentiu na sua vida, e falou: o que é isso? Eu digo para você: isso é Jesus, isso é o Espírito Santo. Se você está aqui essa noite, e você fez essa oração dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você diz: pastor, eu estava longe, mas hoje eu quero voltar. Eu estava perdido, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Não é que a minha oração vai fazer alguma coisa na sua vida. Se você vir aqui à frente é porque alguma coisa já está acontecendo na sua vida. Mas se você quer
responder a esse apelo, receber essa oração, para que a gente possa conhecer você e orar por você. Levante uma das suas mãos, por favor. Eu quero te ver e quero orar com você. Levante bem alto, por favor, nessa noite. Levante bem alto. Tem muitas mãos levantadas aqui embaixo. Tem mãos levantadas lá em cima. Eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos, vocês todos que levantaram a mão, sai do seu lugar e corre aqui, por favor. Vem correndo, todo mundo que levantou as mãos, sai correndo. Vem, vem, nós queremos orar com você. Pode descer, vem correndo, nós vamos te esperar. Vamos aplaudir esse pessoal que está vindo aqui. Vem. Pode sair do seu lugar, vem. Gente, presta atenção. Enquanto o pessoal está deslocando, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Tão especial que Deus falou no meu coração. Quarta-feira eu estava aqui com o pastor Luiz Felipe, pregando no Quarta na Palavra. E às vezes chega nesse momento, na hora do apelo, na hora de nós vemos aquilo que Deus está fazendo no coração das pessoas, né? Às vezes a gente tem aquela expectativa de ver imediatamente. Às vezes Deus não quer fazer algo imediato, Ele quer fazer algo que vai acontecer mais para frente, mas a gente tem aquela expectativa, né? De fazer o apelo e as pessoas virem para frente, nós orarmos pelas pessoas. E na quarta-feira eu vim, preguei, e na hora que eu fiz o apelo, sabe quantas pessoas vieram para frente? Sabe quantas? Nenhuma. Nenhuma. Pode vir, nós estamos te esperando. E aí eu fiquei meio frustrado assim, né? Fiquei meio triste. E na hora que eu estava indo embora, o Espírito Santo falou comigo: Vinícius, por que você está triste? Por que você está preocupado? E ele me lembrou que um dia Paulo pregou numa cidade chamada Filipos, numa praia. Sabe quantas pessoas converteram? Sabe quantas? Uma pessoa. Só que essa pessoa que converteu, uma mulher chamada Débora, que era vendedora de tecido de púrpura, foi a responsável por abrigar Paulo e Silas. E através deles, Deus começou uma obra grandiosa naquela cidade. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. E eu saí daqui feliz. Porque, irmãos, a gente só vê o que Deus está fazendo agora, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer daqui para frente. Amém? Mas você pode louvar a Deus por essa colheita maravilhosa que Ele está nos dando a graça de ver nessa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pode vir, tem mais gente chegando. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Tem mais gente chegando. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. E orem comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nestas vidas, nesta noite. Nós cremos na obra do Teu Espírito nesses corações. E como igreja, nós nos comprometemos em amá-los, servi-los, ser com eles uma família. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos aplaudir esses queridos aqui. Aplauda forte, por favor. Vamos aplaudir forte, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu queria pedir só mais 2 minutinhos da atenção de vocês, por favor. A gente queria muito, se vocês nos deixarem, anotar o seu nome, o seu telefone, para a gente poder amanhã já ligar para vocês. Pode ser? É bem rapidinho. Quando terminar lá, vocês podem voltar. A gente vai estar por aqui. Se quiserem uma oração, vai ter gente aqui esperando vocês, tá bom? Pode ser? Então eu vou pedir que vocês saiam aqui à minha esquerda, à sua direita. Enquanto isso, a igreja vai aplaudir vocês, por favor. Vamos aplaudir forte. Aplauda forte aí, meu irmão. Vamos aplaudir enquanto desses queridos descem. Deus te abençoe. Vamos aplaudir forte, Lagoinha. Aleluia! Diga glória a Deus. Não para de aplaudir não, meu irmão, que o pessoal está descendo aqui ainda. Vamos aplaudir aí, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Gente, eu não posso sair daqui hoje sem orar também. Eu tenho sentido no meu coração de orar por pessoas que já são cristãos, mas você não tem paz. Talvez você não tenha paz por causa do medo da morte. Você não tem paz porque você está vivendo um caos na sua família, um caos em algum relacionamento, quem sabe um relacionamento emocional, ou quem sabe você não tem paz exatamente porque você tem medo de Deus. Eu também quero orar por você, eu quero orar com você. Se você quer receber essa oração, sai do seu lugar e corre aqui para frente, eu quero orar por você essa noite. Vem. Glória a Deus. Essa não é uma oração de conversão, amém? É uma oração por você que não tem paz. Você fala assim: eu não tenho paz. Jesus morreu por mim, mas eu não tenho paz. Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você essa noite. Vem. Glória a Deus. Você pode começar a orar aí no seu lugar também. Você que está aí no seu lugar, ou quem sabe você que está em casa, você não tem paz. Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você. Na sua tela vai aparecer um telefone, 3429-9550 ou 9500. Liga para nós temos pessoas para orar por você. Ou quem sabe você está aí, você fala: pastor, eu tenho paz, eu estou tranquilo. Então me ajude a orar por essas pessoas que estão aqui. Ou quem sabe alguém pertinho de você aí que você conhece. Quem sabe alguém que está até mesmo participando desse culto com você agora. Vamos orar por essas pessoas, para que essas pessoas tenham uma revelação de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. A razão de nós termos paz é muito simples. A razão da nossa paz se chama Jesus. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. Tem mais alguém chegando? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Nós já vamos encerrar. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, e também por aquelas que nos assistem. Pessoas que estão vivendo sem paz, apesar de conhecerem o sacrifício do teu filho, apesar de terem um relacionamento contigo, Pai, por causa de Jesus. Essas pessoas não têm paz. Talvez algumas delas não têm paz exatamente porque estão vivendo debaixo do medo da morte. Pessoas que estão aqui, ou quem sabe que estão em casa, que foram diagnosticadas com uma enfermidade insolúvel para os médicos. Pessoas que estão lutando contra a AIDS. Pessoas que estão lutando contra doenças terminais. Pessoas que estão, ó Deus, emocionalmente perturbadas por causa de uma síndrome do pânico, por causa de uma depressão ou outros problemas emocionais. Pai, nós oramos também por aqueles que estão aqui vivendo sem paz por causa de um conflito conjugal, casamentos que estão ruindo, relacionamentos familiares que estão, ó Deus, literalmente como uma guerra. Pais guerreando contra filhos, filhos contra pais, famílias em guerra, noivados, namoros em guerra. Pai, nós oramos também por aqueles que não têm paz, porque têm uma visão distorcida de quem Tu és. Pessoas que não têm paz porque não conseguem compreender um Deus de amor, um Deus de graça. Pai, a nossa oração nessa noite é para que a Tua paz venha a esses corações. Tua palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, com toda oração e súplica, sejam apresentados os seus pedidos a Deus, e a paz que excede o entendimento guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Pai, que essas pessoas tenham uma revelação mais profunda do Evangelho, um entendimento mais profundo do Teu amor, uma experiência mais profunda contigo. Pai, que aqueles que estão aqui lutando contra uma enfermidade ou nos assistem, recebam cura nessa hora. Nós oramos por milagres nessa hora, oramos por saúde nessa hora, oramos para que haja paz nos lares, paz nas famílias, paz nos relacionamentos, paz no ambiente de trabalho, paz no casamento, em nome de Jesus. Paz na igreja, paz nos relacionamentos na igreja, paz. E oramos por uma visão clara do amor de Deus,
uma visão clara da graça e do favor de Deus nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Dá um abraço quem está pertinho de você aí. Vai na graça, vai na paz. Você que nos assiste, Deus te abençoe. Uma ótima semana. Gente, só lembrando, estava esquecendo, gente, nós temos um material do Cristo Vivo aqui, ó, por um preço acessível. Tem maquininha de cartão, quem quiser passa lá, por favor. Deus abençoe você, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.